A paz do Senhor, aluno da FACEB, aqui é o pastor Fabrício Henrique. Nessa manhã nós daremos a aula 6, Introdução ao estudo do livro de Provérbios. O livro de Provérbios é um livro muito interessante. Esse livro é composto por 31 capítulos. Ele é da autoria de Salomão, o próprio texto vai dizer isso. Apesar que o capítulo 30 e 31 não é, vamos ler para você ter a conclusão que foi o próprio Salomão que construiu, porque o próprio livro já diz isso. Provérbios 1, versículo 1 diz assim: Provérbio de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Provérbios 10, 1. Leia comigo também aí na sua casa. Provérbios 10, 1. Provérbio de Salomão, Provérbio de Salomão, o filho sábio alegra o pai, mas o filho louco é a tristeza de sua mãe. Provérbio 25. Também esses são os provérbios de Salomão. Presta atenção. Os quais transcreveram os homens de Ezequias, rei de Judá. Então, o livro são resumos dos provérbios de Salomão, mas o capítulo 30, esse provérbio 30, ele não foi escrito por Salomão. Vamos ler a palavra de Ajur, filho de Jaque. Então, o capítulo 30 não é de Salomão e o capítulo 31 também. Palavras do rei Lemuel. A profecia que lhe ensinou a sua mãe. Então, o livro de Salomão, o Provérbios, ele foi escrito por Salomão, mas tem 2 capítulos que não foram. Tem uma palavra aqui em Eclesiastes que chamou bastante a minha atenção, que eu queria ler para você, que vai falar sobre Salomão e o que ele escreveu. Eclesiastes 12, 9. Eclesiastes 12, 9. E quanto mais sábio foi o pregador, tanto mais sabedoria ao povo ensinou. Atentou, esquadrinhou e compôs muitos provérbios. Então Eclesiastes vai dizer que o sábio Salomão, enquanto sábio pregador, tanto mais sabedoria ao povo ensinou. Atentou, esquadrinhou, compôs muitos provérbios. Então, o próprio texto de Eclesiastes vai dizer que Salomão compôs vários provérbios. Em hebraico é mishlei, que quer dizer comparação ou provérbio. É provável que derive do verbo marchal, governar. Designa, portanto, um controlador principal da vida. O livro de Provérbios faz parte do cânon bíblico, dos livros poéticos conhecidos por sapienciais, isto é, sabedoria popular de instruções práticas. Foi escrito originalmente em um estilo proverbial de poesia hebraica. Contém uma mensagem da verdadeira sabedoria, verbetes com brevidades proféticas, detalhe de uma ação que são a chave para uma vida instruída, proveitosa e abençoada. Então, aqui em Provérbios, a gente, mergulhando nesse livro, nós podemos ter uma vida instruída, uma vida proveitosa e uma vida abençoada. O livro de Provérbios encontra um resumo da cultura e do saber de Israel, elevando-se especialmente ao conhecimento de gerar temor e prudência. Provérbios também pode agir em uma função de aconselhar, criticar, ironizar, ensinar, advertir, repreender, persuadir o leitor. Então você pode aprender muito com o livro de Provérbios. Eu aconselho todos os alunos a lerem esse livro de Provérbios. São apenas 31 capítulos. Então, eu acredito que você, tirando aí um tempo para ler, um carinho, mais ou menos umas 2 horas, dá para você ler, para você compreender esse texto.
e eu tenho certeza que Deus vai revelar muitas coisas ao seu coração. Tem se dito também que Provérbios é uma sentença curta, tirada de longas experiências. As experiências que Salomão tinha na sua vida, ele transcrevia essas experiências com uma sentença curta, para que as pessoas pudessem compreender aquilo que ele tinha aprendido com a experiência da vida e colocar em prática o objetivo daquilo que foi escrito. Para melhor compreender um provérbio, é preciso entendê-lo de forma simplificada. Um provérbio é um ditado breve, popular, que expressa uma verdade geral. Então, ele é um ditado popular que vai expressar uma verdade. Todos nós conhecemos provérbios brasileiros. Antes só do que mal acompanhado. Quem fala muito dá bom dia cavalo. Então, assim, são provérbios brasileiros. Então, Salomão, um homem cheio do Espírito Santo, ele usou a sabedoria que Deus te deu e ele pede essa sabedoria e ele usa dessa sabedoria para nos instruir, para nos ensinar. E o livro de Provérbios a gente pode aprender que tem várias mensagens em pequenos textos que você pode usar no seu cotidiano. Vamos falar que você quer falar sobre evangelismo. Pastor, eu queria falar sobre evangelismo na igreja hoje. Vamos ler Provérbios capítulo 1, versículo 20. Talvez você quer falar sobre evangelismo. Olha o quanto que daria uma mensagem, uma mensagem prática que pode edificar a igreja e que você pode usar e que está aqui no livro de Provérbios. Provérbios 1, versículo 20. A suprema sabedoria, o evangelho, suprema sabedoria. Você vai estar falando do evangelho. Altissimamente clama de fora. Então, a suprema sabedoria altissimamente clama. Aonde que ela vai clamar? Primeiro, olha para você ver. Aí você pode colocar um tópico. Pelas ruas, levante a sua voz. 2. Nas encruzilhadas. 3. No meio dos tumultos. 4. Na entrada da porta. 5. Na cidade profere as suas palavras. Então você tem aqui, nesse capítulo 1, versículo 20 e 21, você tem uma mensagem. Pastor, mas eu posso aprimorar mais? Pode. Olha, você talvez quer falar de ser cheio do Espírito Santo. Também capítulo 1. Pastor, eu quero pregar na minha igreja sobre ser cheio do Espírito Santo. Vamos lá? Capítulo 1, versículo 23. Você vai colocar assim, 3 princípios para quem quer ser cheio do Espírito Santo. Vamos colocar? Então, capítulo 1, versículo 23 diz assim: convertei-vos pela minha repreensão. Quando nós nos convertemos pela palavra de Deus, é o primeiro ponto. Segundo ponto, eis que um abundante derramamento sobre vós, eis que abundantemente derramarei sobre vós o meu espírito. Quando nós nos arrependemos, é derramado sobre nós abundantemente o Espírito Santo. 2. 3. E vos farei saber as minhas palavras. Olha que coisa maravilhosa. Nós nos arrependemos, somos cheios do Espírito Santo e sabemos a palavra de Deus. Então, o livro de Provérbios tem muito a nos ensinar. É um livro que tira muita... a gente pode tirar muita coisa proveitosa e que a gente pode colocar no nosso dia a dia, na nossa vida diária, na prática do dia a dia. Provérbios foram usados nas civilizações mais antigas para expressar os preceitos morais e divulgar ideias filosóficas. Provérbios como um retrato da sabedoria do mundo antigo. Salomão tinha uma fama muito grande. Eu quero mostrar para você, e Salomão foi o que escreveu o livro de Provérbios. Ele tinha uma sabedoria muito grande. Eu quero ler para você 1 Reis, capítulo 4. Leia comigo aí. Provérbios de Salomão, 1 Reis, capítulo 4. Vamos ler?
Provérbios de Salomão, capítulo 4. E o versículo 32. Diz assim: E disse 3.000 provérbios, e foram os seus cânticos 1.005. Então, além de ser um homem muito sábio, ele disse 3.000 provérbios e foram os seus cânticos 1.005. Vamos ler também o capítulo 3 de 1 Reis, do versículo 9 ao 12. Ao teu servo, pois, dá um coração entendido para julgar o povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal. Porque quem poderia julgar a este povo tão grande? E esta palavra pareceu boa aos olhos do Senhor, que Salomão disse estas coisas. E disse-lhe Deus: Porquanto persiste essas coisas, e não pediste para ti riqueza, e não pediste a vida dos teus inimigos, mas pediste para ti entendimento, para ouvir coisas de juízo, eis que fiz segundo as tuas palavras. Eis que te dei um coração tão sábio e entendido, que antes de ti igual não houve, e depois de ti igual não se levantará. Então, Salomão, quando ele vai fazer uma oração, vai fazer um pedido a Deus, eu já dei uma aula por que Salomão pediu sabedoria, eu já expliquei isso para vocês, daqui um pouquinho eu vou relembrar. Então, Salomão ele vai pedir sabedoria, e quando ele pede sabedoria, Deus se alegra do seu pedido, e a Bíblia diz que Deus vai dar para ele sabedoria como nunca houve antes e nunca haverá depois. Então, quando nós sabemos orar, e o livro de Provérbios nos ensina grandes instruções, nós podemos avançar em Deus. Eu já falei na sala de aula, mas eu vou lembrar os irmãos explicando por que Salomão pediu sabedoria, porque ele foi mentoreado pelo pai. Vamos ler isso, Provérbios 4. Ouve, filho, a correção do pai, e estai atento para conheceres a prudência, pois dou boa doutrina, e não deixeis a minha lei, porque era filho de meu pai, tenro e único em estima diante de minha mãe, e ele me ensinava e dizia: retenha as minhas palavras ao teu coração, guarda os meus mandamentos e vive. Olha aqui, agora ele vai revelar um segredo. Versículo 5, verso 5 de Provérbios 4. Olha o que ele vai dizer: adquire sabedoria, adquire inteligência, não se esqueça, não te aparte das palavras da minha boca. Então, Salomão vai mostrar que quando ele era pequeno, tenro ainda, ele andava com seu pai, e o seu pai ensinava e dizia: retém as minhas palavras, no teu coração guarda os meus mandamentos, adquire sabedoria, Salomão. Então aquilo foi ministrado no coração de Salomão, desde a sua juventude, desde a sua tenra infância. Então, quando chegou o momento certo, ele estava pronto. E quando Deus se revela a ele, Salomão pede sabedoria. Isso é importante, você ter um pastor, ter um homem de Deus para lhe orientar, porque nos momentos que você precisar, Deus vai usar essa pessoa para instruir a sua vida, para trazer sobre a sua vida revelação, e com certeza você será abençoado, porque você foi mentoreado e você foi instruído para o bem. Então, o livro de Provérbios, você tem que muito aprender com ele. É um livro que não tem um enredo, são vários tópicos. Eu aconselho você ler capítulo por capítulo, meditar. Tenho certeza que Deus vai iluminar o seu coração, vai trazer sabedoria à sua alma e vai enriquecer bastante o seu conhecimento. Deus abençoe. Isso foi
a aula 6 do livro de Provérbios. Eu creio que Deus pode te ajudar e pode edificar muito a sua vida. Deus abençoe todos. Um grande abraço. Até a próxima aula.